Hoje eu trouxe 2 vídeos de relatos sobre encontro, né, pessoas que tiveram ali algum tipo de contato com a Matinta Pereira. Não sei se vocês conhecem essa lenda do folclore brasileiro, mas eu acho que à medida que a gente for vendo aqui, a gente vai entendendo um pouco mais e vai destrinchando também um pouco sobre essa entidade do folclore brasileiro. E a primeira pessoa que vai contar pra gente tá no TikTok do Velho Didico, e essa senhora aqui, eu não sei se em algum momento eles vão falar o nome dela, mas ela conta sobre a vivência dela, né, com essa lenda. A gente escutava assim. Eles falam assim, ela fiangava, né? Ela fiangava, Matinta Pereira, ela falava, parece que aquele som saía nítido. E por isso que dava medo, a gente arrepiava. Eu nunca ouvi essa palavra fiangava, não sei se, né, pode ser alguma coisa regional, mas me pareceu que parece que ela gritava o nome dela, né? Tem até uma coruja que é associada à figura dela, que é a coruja rasga-mortalha. Não sei se vocês já viram, gente. É uma coruja que ela tem o rosto uma uma aparência muito peculiar, e eu acho ela linda e, ao mesmo tempo, eu acho ela muito amedrontadora. Inclusive, eu não sei se vocês já assistiram aquele filme, Contatos de Quarto Grau, que tem aquele alienígena que tem o rosto dessa coruja. Deixa eu mostrar aqui pra vocês como que ela é. Aqui, ó, a carinha dela. Belíssima, né, porém sinistra. Voltando lá então no relato, onde que nós estávamos? E parece que ela tem esse piado, né, que é um pouco assustador, assim, pra quem tá na mata, né, às vezes tá acampando, tá ali na floresta, escuta um piado desse, né, parece um grito estridente, assim, né, é bastante assustador. Tudinho e já corria. Era verdade. Meu avô contava essa história. Ele contou uma história de uma má velha que virava Matita Pereira. Ele chamava assim retiro, né? Para isso, para os sítios antigos. Falaram lá no meu retiro, que era lá no local do trabalho deles. E ele contava que uma vez ele foi levar comida para uma senhora que morava sozinha nesse sítio. Quando ele chegou lá, ela estava dançando, banando a saia e assobiando Matilda Pereira. Aí ele só deixou a comida e olha, voltou e correu. Isso ele conta que aconteceu com ele. O casal. É, é muito interessante, né, que a gente vê alguns elementos do folclore, né, de modo geral, se repetirem em diferentes etnias, né? Então a gente tem essa coisa, né, a clássica anciana choupana, né, na cabana abandonada, no meio da floresta. E a Matinta, ela tem esses traços, né, de que é uma mulher, né, que ela começa a ficar muito reclusa ali da sociedade, ela vai para uma casa no meio da floresta e ali ela tem essa coisa animalesca, né, de se transformar em, em animais, né, em bestas e tem toda essa coisa, né? Eu lembro no folclore russo, a gente tem a figura da Baba Yaga, que é também a anciã da choupana, né, que tem esses ensinamentos e tal. Fala-se muito desse arquétipo, né, quem aí estuda, né, esses simbolismos. E aí, gente, dentro desse universo, né, eu estava vendo esses dias uma bruxa, que é uma lenda que é do Piauí, de uma bruxa que ela se chama Bruxa Nicásia, e aparentemente, né, ela vivia ali perto de um corpo de rio, e ela tinha uma coruja que tinha um rosto humano. E essa coruja parece que. Eu não vou me lembrar muito bem agora da lenda, quem souber melhor aí quiser deixar nos comentários. Mas parece que essa coruja servia como companhia e também como um ajudante ali, né? Como que chama, gente, quando são animais que fazem companhias, né, para bruxa? Ai, tem um familiar, eu acho que é isso que eles falam, né? E aí, eu achei aqui uma ilustração da bruxa Nicásia, que é bizarra, olha aqui. É uma coruja, né, com esse rosto aqui humano, a ilustração é do Douglas Viana. Eu tinha visto uma outra imagem que era uma coruja muito mais nossa, me tirou o sono, assim, uns dias, de tão bizarro que era, meio Vale da Estranheza, sabe?
E aí tem essa lenda, né, dessa coruja que também que fazia companhia para essa bruxa do Piauí. E aí eu estava lembrando de um livro que eu li quando eu estava na faculdade, que se chama Lilith Lua Negra, que tem essa imagem aqui, ó. Que é um livro que aborda, né, a figura da Lilith, que a princípio é um demônio, né? Ela é tida como um demônio dentro da mitologia da Suméria, né? Babilônica, enfim. E aí tem essa imagem, né? Algumas pessoas atribuem essa imagem a Ishtar, que é se não me engano, é uma deusa, né? Desse mesmo panteão. Não sei se eu tô falando bobagem, viu, gente? Me corrijam aí qualquer coisa. Eu tô falando aqui de cabeça do que eu me lembro do que eu li o livro, mas isso faz muitos anos, que eu me formei tem muitos anos. E aí ela tem essas características, né, de ave, ó. Aqui o pé, né? O pé no formato de ave. Esses dois animais aqui que se não me engano, né, parece um lobo, um pouco meio até. Como chama aqueles. Tem uma história de lobos, né? Esqueci agora. E tem a coruja, ó, a figura da coruja. Então a gente tem muito isso, né, da coruja associada à figura, por assim dizer, bruxescas, né, do folclore, da mitologia, o que eu achei bastante interessante, né, como que isso vem parar aqui, sei lá, no Pará, né, em Manaus, assim, né, claro que com o processo de colonização, né, a gente sabe que muitas coisas muitos elementos do folclore europeu, né, foram incorporados aqui na nossa história, vivência e ancestralidade também, né, incorporados assim, né, forçados, né, de certa forma. Mas eu acho interessante isso, sabe, como a figura desse pássaro, né, ele se repete dentro dessa narrativa. Eu achei interessante comentar isso com vocês. E também está muito atrelada à sabedoria. Eu lembro que eu fiz letras, né? E a coruja é um dos símbolos da letras, né? É a flor de lis e a coruja. E na época eu fiquei curiosa do porquê disso conta-se, né, que é porque a coruja ela tá atrelada a essa questão da pessoa sábia, da sabedoria, né? Então tem toda essa coisa milenar, né, da bruxa que tem essa sabedoria alquimista, né, ancestral. E aí vendo, né, tendo contato com a figura da Matinta, que eu tive através do canal do Belém de Arrepiar, do Natan, acho que Natan Moura o nome dele. Que lá na região que ele mora, né, no Pará, a Matinta Pereira ela é muito. Existem muitos avistamentos dela, né? E aí, quando eu tive acesso a essa lenda, eu fiquei fazendo essas conexões, sabe? De como isso tudo é muito interessante. O próximo relato que eu trouxe é de uma mulher que ela supostamente teria tido contato com a Matinta. Tá no TikTok do Além da Razão, ponto oficial. Queria me mexer e eu queria gritar e não conseguia, não saía. 2000, 2001, numa viagem que a gente fez para o Acará, para o interior do Acará, chamado Laranjeira, visitar uns parentes e lá a gente foi convidado para ir para uma casa de farinha. Quem é do interior sabe o que eu estou falando. Eles fizeram essa casa improvisada, era coberto de palha e tinha até uns panos fechando assim as paredes. E a gente ia dormir lá nessa noite, porque no outro dia eles tinham que acordar cedo para fazer a farinha. A gente atou as redes todas uma do lado da outra, mas antes de dia ainda, terminamos de almoçar e eu ia lavar a louça no igarapé que ficava assim, numa ribanceira. O igarapé, gente, pelo que eu entendo, é como se fosse um corpo d'água, né? Um bracinho de água. E aí ela diz que tá lavando a louça nesse igarapé, né? Eu tô falando aqui porque tem gente que não sabe, viu, gente? E o senhor da casa falou para mim, olha, cuidado que hoje eu já escutei o assobio da Matinta. Aí eu achei graça, né? E falei assim, mas quando? Esse negócio de Matinta não existe, isso é folclore. E fui lavar a louça. Todo mundo terminou o que tinha que fazer e eu fiquei só lavando a louça. Eu sentia que tinha alguém me observando por trás das árvores. Terminei de lavar, a gente subiu, passamos o resto da tarde.
Quando foi à noite, interior, a gente dorme cedo, porque não tem energia elétrica. Dormimos cedo, a Tamas. Tem essa, né? Não tem energia elétrica. Pensa, você tá no meio ali de uma região remota, né? À luz de velas, lavando louça no igarapé, né? Vivendo ali bem longe do conceito de modernidade que a gente tem, né? Então, acho que também a gente fica muito imerso, né, nesse contexto. Redes, uma certa hora, porque eu não me recordo o horário, começou a entrar dentro da casinha que a gente estava, assim, uma fumaça, uma neblina. E eu abri o olho assim e vi aquilo assim, junto com essa neblina entrou um ser, eu não sei o que, uma mulher maltrapilha, com uma roupa igual de saco, tô bem mulambenta mesmo, cabelo assim no rosto, mas eu conseguia ver o rosto dela bem deformado, assim como se fosse queimado, aquele rosto bem deformado, aqueles cabelos brancos assim caídos no rosto, e ela não andava, ela flutuava. E ela veio na minha direção e eu deitada na rede, ela não tocou em mim, ela só me batia com os cabelos dela. Parece assim, eu não sei quantas horas durou, como aqui a gente chama essa surra que eu levei dela. Não sei quantas. Então, assim, eles chamam de surra esse contato, será, né? Só de. Eu não sei, acho que eu já vi uma história de que tinha questão do cabelo também. Era um relato de alguém que ela fala que viu a Matinta, ela tava com esse cabelo, né, esvoaçante e mas assim, não me parece que ela, né, foi realmente agredida pelo ser, né? Vamos ver. Quantas horas foi aquilo? Mas para mim foi uma eternidade. E eu queria me mexer, e eu queria gritar e não conseguia, não saía. Quando ela saiu de dentro da casa, foi que eu consegui me mexer e gritar, e todo mundo acordou, e foi aquela gritaria dentro da casa que a gente estava. Eu já vi algumas pessoas falarem. Ai, tem uma outra entidade do folclore que eu acho muito parecida com a Matinta também. Eles falam que geralmente quando você come muito, não faz digestão. Ai, gente, como é que chama? Putz, esqueci completamente. Mas, segundo os relatos, né, tem muito uma associação com a paralisia do sono. Eu já tive algumas vezes paralisia do sono, é horrível. E ela descrevendo isso, né? Claro que assim, eu não tô indo contra, não tô assim, descredibilizando ela, tá, gente? Eu só tô falando de uma hipótese. Que eu lembrei dessa outra figura, né? Desse outro ser. Que eu vou lembrar daqui a pouquinho. Assim que eu perguntar pro Google. E eu já estava passando mal nessa hora. Aí o senhor que tinha me avisado à tarde, ele disse que foi a Matinta. Ela veio te dar uma surra. Olho aberto? Aí, ó. Tava. Quem tá, se não me engano, essa voz, que tá nesse outro TikTok, mas eu acho que é o Natan. Provavelmente é no canal dele, no Belém de Arrepiar. De olho aberto. Eu vi tudo. Eu só não conseguia me mexer. Eu não conseguia me mexer, eu não conseguia gritar, eu não conseguia falar. Mas eu senti tudo. Para mim, assim, foi a noite toda aquilo. Eu não sei quantas horas durou, porque eu não sabia dizer que horas ela entrou na casa. Então, eu não sabia dizer quanto tempo durou aquilo. E aí eu levantei, ainda fui no banheiro e amanheceu o dia eu com uma grande febre. Tive que vir para Belém. Aqui em Belém eu fui para o Instituto Evandro Chagas fazer teste de malária, porque quase ninguém acredita, né? Quando a gente conta, achavam que era malária. Eu fui no médico, me consultei. Foi para o interior esses dias, a gente vai mandar tu fazer o teste de malária. Fiz o teste de malária. Passei uma semana com vômito e febre, o corpo doído. Aonde ela tocou em mim, ficou doído como se tivesse sido uma pancada que eu tivesse. Então, por isso que ela chamou de surra, né? Só o contato ali com a criatura, né? Com o encantado, já deixou ela com essa sensação. Eu assisto muito ao canal do Natan e ele usa um termo que se chama mundiado, que é quando
nós, seres humanos, né, temos contato com esses encantados e a força deles, né, essa questão energética é tão forte que você fica com essa sensação de que você ficou doente. Tem gente que fala que enlouquece e nunca mais volta ao normal. Já ouvi relatos também de pessoas que morreram depois de ter contato com esses encantados. Então, é muito interessante, né? Isso. Levado com cipó. E era o cabelo. E era só o cabelo dela que ela estava me batendo. O morador lá da localidade, o que ele falou que tinha acontecido contigo? Que eu tinha levado uma surra de matinta, porque eu não tinha acreditado. Quando ele falou, eu dei risada e... Ah, mas quando? Isso não existe. E tu não achavas mesmo que era verdade? Não acreditava. E- Eu passei, foi uma semana certinho, eu com febre. Lembrei o nome da criatura. Eu tô aqui com mais Fulozinha, mas não, é Pisadeira. Pisadeira é esse ser. É porque eu confundo muito as três, né? A Tinta, Comadre Fulozinha e a Pisadeira. E aí a Pisadeira é essa que as pessoas falam que parece muito. O contato com ela parece muito uma paralisia do sono. E só passou mesmo aqueles sintomas da febre, da dor, depois de uma semana. O resultado do Evandro Chagas não deu tudo nada. negativo, não deu nada. Eu fiz exames da malária e fiz também porque eles achavam que podia ser dengue e nada, não constou nada, todos deram negativo. Mas o pessoal do interior falava, olha, ela tá mundiada de matinta. Mundiada. Foi uma surra de matinta que ela levou. Queria me mexer. Deus me livre. Gente, então é isso. Hoje eu trouxe 2 relatos, né? Mas pretendo. É difícil encontrar. Eu queria trazer mais pra gente, assim, de vídeos curtinhos, sabe? Eu tinha falado pra vocês, gente, que eu queria causos, né? Que vocês me enviassem relatos sobrenaturais que aconteceram com vocês de Minas Gerais. Mas eu quero ampliar mais. Quero receber vários tipos de relatos. E vou deixar aqui linkado aqui embaixo também o e-mail para vocês me enviarem, tá bom? Caso vocês queiram ter algum relato de vocês narrado por mim. E caso vocês saibam de outras curiosidades sobre a Matinta, deixem aqui nos comentários. Espero que vocês tenham gostado da seleção que eu fiz hoje e eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo.